Vamos falar de um assunto que para muita gente parece um verdadeiro quebra-cabeça: a saúde hormonal e a fertilidade. São tantas peças que às vezes parece impossível fazer tudo se encaixar. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente isso: juntar essas peças uma por uma para no final a gente ter uma visão bem mais clara de como tudo isso se conecta. Pois é, a grande pergunta é: por que esse assunto é tão complicado? A resposta é que no nosso corpo tudo está ligado, sabe? Uma pecinha fora do lugar já é o suficiente para começar um efeito dominó que bagunça o sistema inteiro. E essa imagem aqui mostra isso muito bem. Olha só, infertilidade, um cansaço que não passa, ganho de peso, ansiedade. À primeira vista, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas a verdade é que muitas vezes são só manifestações diferentes de um mesmo problema lá na raiz. São exatamente as peças do nosso quebra-cabeça. Ok, então para a gente começar a desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro entender como a coisa toda deveria funcionar. Vamos dar uma olhada no cenário ideal, quando está tudo nos eixos para entender o que é um ciclo hormonal saudável. A melhor analogia é pensar numa orquestra sinfônica. Cada hormônio é um instrumento. E para a música sair bonita, harmoniosa, cada um tem que tocar na hora certa e no volume certo. Se um instrumento desafina ou entra antes da hora, pronto, a música inteira desanda. E olha que legal, nesse gráfico a gente consegue ver essa orquestra tocando ao vivo. O FSH dá o pontapé inicial, aí o estrogênio sobe para preparar o terreno, de repente, pá, vem aquele pico de LH, que é o grande sinal para a ovulação acontecer, e logo depois a progesterona assume o palco. É uma dança perfeita, sabe? Super bem coreografada. Tudo muito bonito, né? Mas e se no meio do concerto entra um músico que não foi convidado? Um músico bem barulhento, que começa a tocar tudo errado e atrapalha a orquestra inteira. Pois é, esse músico na nossa história muitas vezes é a insulina. E o nome desse problema é resistência à insulina. É como se as células do nosso corpo colocassem um fone de ouvido com música no último volume e simplesmente não escutassem o sinal da insulina. Em resposta, o pâncreas começa a gritar cada vez mais alto, produzindo mais e mais insulina para ver se alguém ouve. Só que essa gritaria toda, esse excesso de insulina, acaba bagunçando o coreto hormonal inteiro. Esse esquema aqui deixa o caminho bem claro. Condições como a síndrome dos ovários policísticos, a famosa SOP, ou mesmo a obesidade, podem levar a essa resistência à insulina. Esse excesso de insulina impacta os ovários e o endométrio diretamente. O resultado, as taxas de implantação e gravidez caem. É uma linha direta, que vai do metabolismo do açúcar até a fertilidade. E o pior é que isso vira uma bola de neve, um ciclo vicioso mesmo. Dá uma olhada no diagrama. A resistência à insulina alimenta a inflamação e o excesso de andrógenos, que são os hormônios masculinos. Só que esses dois, por sua vez, pioram ainda mais a resistência à insulina. Uma coisa reforça a outra e fica cada vez mais difícil quebrar esse ciclo. E sabe qual é uma das grandes consequências dessa bagunça toda? Lembra da nossa orquestra? Então, um dos principais instrumentos, o estrogênio, começa a tocar num volume altíssimo, tão alto que abafa o som de todos os outros. A palavra-chave aqui é equilíbrio. Num ciclo saudável, o estrogênio e a progesterona funcionam como uma gangorra, um contrabalanceando o outro. Mas na chamada dominância estrogênica, é como se tivesse peso demais do lado do estrogênio. E o ponto crucial é esse: não é só sobre ter muito estrogênio, mas sobre a proporção dele em relação à progesterona. Então a gente já entendeu que a insulina é o músico barulhento e que o estrogênio está com o volume no máximo. Mas cadê o maestro dessa orquestra para colocar ordem na casa? É aqui que entra uma peça fundamental e muitas vezes esquecida: o fígado. E aqui está o pulo do gato. O trabalho do fígado é ser o faxineiro do corpo. Ele pega os hormônios que já foram usados, os hormônios velhos, e coloca eles para fora. O problema é quando o fígado está sobrecarregado, tendo que lidar com açúcar, toxinas, álcool. Ele não dá conta de tudo. Com isso, os hormônios velhos, principalmente o estrogênio, ficam na fila de espera e acabam voltando a circular pelo corpo, causando toda aquela bagunça. E o fígado é super organizado, ele não faz essa limpeza de qualquer jeito não. Ele tem um processo bem específico de 4 fases para lidar com o estrogênio. Entender essas fases é o segredo para a gente saber como ajudar o nosso maestro a trabalhar melhor. O primeiro passo é a conversão. Basicamente, o fígado pega o estrogênio e decide qual caminho ele vai seguir. Como a gente vê aqui, existem vias diferentes. Algumas criam formas de estrogênio boas e protetoras, outras nem tanto. E o mais fascinante é que o que a gente come, tipo brócolis e couve-flor, pode literalmente ajudar o fígado a empurrar o estrogênio para o caminho mais seguro. Depois vem o passo 2, a metilação.
Pensa nisso como um interruptor de desligar. O corpo coloca uma etiqueta química no estrogênio que diz: ok, seu trabalho acabou. Só que esse interruptor precisa de energia para funcionar, e essa energia vem de nutrientes como vitaminas do complexo B e magnésio. Sem eles, essa etapa tão importante simplesmente não acontece direito. Beleza, estrogênio desligado. E agora? Passo 3, conjugação. É aqui que o fígado empacota esse hormônio para a viagem. Ele transforma o estrogênio num pacotinho solúvel em água, prontinho para ser jogado fora. É como colocar o lixo num saco para coleta. E por último, o passo 4, a neutralização. Durante toda essa faxina, podem surgir subprodutos perigosos, como faíscas, os famosos radicais livres. Para apagar essas faíscas, o fígado usa um verdadeiro exército de antioxidantes. Isso garante que a limpeza toda seja segura, do começo ao fim. Ufa! Agora que a gente montou o quebra-cabeça e entendeu a raiz do problema, vem a pergunta mais importante. O que a gente faz? Como é que se afina essa orquestra e se dá uma mãozinha para o nosso maestro? A estratégia tem 3 pilares bem claros. Primeiro, dar suporte ao fígado com os nutrientes certos para ele fazer a faxina. Segundo, gerenciar a insulina através da alimentação sem sobrecarregar o sistema. E terceiro, que é fundamental, cuidar da saúde do intestino. Afinal, não adianta o fígado empacotar o lixo se a porta de saída não estiver funcionando bem. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? E se a grande chave para o equilíbrio hormonal não for focar apenas nos níveis de cada hormônio, mas sim na eficiência com que o corpo gerencia tudo isso? A verdadeira harmonia talvez não venha de tentar controlar cada instrumento, mas sim de garantir que o maestro, o nosso fígado, tenha tudo o que precisa para conduzir a sinfonia com perfeição.